para me ensinar a ser uma boa dona de casa. E nem sempre eu estava com vontade de aprender isso, eu confesso. Estou falando na frente da Ana ainda isso. Então, tinha dias que eu não estava assim, inspirada para fazer faxina. E a minha mãe, ela é uma pessoa bem limpinha. Então, lavar banheira, lavar azulejo, tirar limo, né? Box, aqueles box de fibra, lembra? Ah, meu pai do céu. Vamos esfregar aquilo ali, né? Vamos arear a panela, por que não? Né? O fogão, esse negócio de passar veja e um paninho e deixar aquele negócio tudo encebado, nem pensar. Era pasta de brilho e bombril, vamos esfregar. Hoje não pode, né? Hoje tem um monte de fogão aí que você não pode fazer isso. Mas antes, vamos deixar tudo. Aquelas leiteiras, lembra que a gente fervia leite? E aí queimava aquilo ali e era... E minha mãe tinha um termo que ela usava assim, né? Então, dia de faxina é tirar tapete, lavar a cortina, né? E minha mãe falava assim, Márcia, você já limpou o quarto? Já? Aí ela ia sempre verificar, né? Você passou a vassoura debaixo da cama? Ô, Márcia, não é para passar, não é para limpar só onde o padre passa. Não sei se vocês conhecem esse ditado. Ou seja, só onde a visita, né? Passa. É para limpar tudo. Aí lá vai eu de novo, fazer aquilo de novo. Olha como eu odiava. Mas eu aprendi, viu, gente? Hoje eu faço isso com a Ana. E a Ana vai fazer isso com meus netos aí também, né? Porque os meninos também têm que ajudar, né? Então, às vezes a gente tem esse costume, essa dificuldade de trazer, internalizar essa limpeza para a nossa vida espiritual também. Às vezes, a gente quer que Deus ocupe espaços sociais da nossa vida. Às vezes a gente quer que Deus até esteja na nossa sala, mas jamais abrir o guarda-roupa para Ele assim de uma maneira que você não foi avisado antes. Né? Fica aqui, Deus, na sala, calma aí, deixa eu arrumar lá. Não, a gente como discípulo, a gente precisa entregar tudo para Ele. Não é só onde a gente acha que Ele vê, porque na verdade Ele vê tudo, né? Não adianta querer esconder as sujeirinhas, não arrumar as gavetas emocionais da nossa vida, os nossos porões e aquelas coisas todas. A gente precisa entregar tudo para Ele, trazer tudo às claras para Ele, porque Ele sabe, gente. Só que quando você mostra para Ele, você começa a saber também. E aí o tratamento do Senhor começa a ser eficaz na nossa vida. Essas aulas que nós vamos ter têm este propósito, da gente entregar tudo para o Senhor. Não queira colocar Deus numa caixinha ou numa parte da sua vida apenas. Ele precisa ser a nossa vida, Ele tem que ser o nosso mundo e não parte do nosso mundo. Para a gente começar a estudar nessa primeira aula, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 116. O texto base é o verso 14, mas eu quero ler com você todo o Salmo, para a gente entender todo o contexto. Salmo 116. Diz assim a palavra do Senhor. Eu amo o Senhor porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou os seus ouvidos para mim. Eu o invocarei toda a minha vida. As cordas da morte me envolveram, as angústias do inferno vieram sobre mim. Aflição e tristeza me dominaram. Então clamei pelo nome do Senhor, livra-me, Senhor. O Senhor é misericordioso e justo, nosso Deus é compassivo. O Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou.
Retorne ao seu descanso a minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Pois tu me livraste da morte, livraste os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar, para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. Eu criei, ainda que tenha dito, estou muito aflito. Em pânico eu disse, ninguém merece confiança. Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo. Hoje nós vamos começar essa linha de estudos falando sobre cumprir votos, compromisso com Deus. Profundidade com Deus. Você vê aqui, eu não sei quem escreveu esse salmo, mas esse salmo deve ser meu e deve ser seu. A gente deve se identificar com o que esse salmista escreveu, por quê? Porque ele fala de um tempo antes de não conhecer o Senhor e o tempo onde ele viu que o Senhor o alcançou e a sua graça, e ele viu a manifestação da bondade de Deus, a salvação na vida dele. Ele se viu em desespero e depois ele viu o grande livramento do Senhor e a bondade do Senhor. Ele é uma história de uma pessoa que entrega a sua vida para Cristo, para o Senhor, e agora quer viver com este Senhor, quer ter compromisso e aliança com esse Senhor. Então ele fala, como eu posso retribuir? Como eu vou retribuir ao Senhor toda a bondade para comigo? No verso 12, ele responde, eu vou erguer o cálice da salvação, eu vou invocar o nome do Senhor, eu vou cumprir para com o Senhor os meus votos. Eu tenho uma aliança com Deus. Eu tenho um compromisso com Ele, por quê? Porque este Senhor, Ele é muito bom, porque foi Ele que me salvou, eu reconheço isso, foi Ele que fez com que eu tivesse vida hoje, então tudo eu entrego para Ele, eu quero ter um compromisso somente com Ele, compromisso com Deus. Quando você se converteu, quantos anos você tinha? Quando eu me converti, eu tinha 17 anos. Quantos aqui se converteram e eram crianças? Ana, quem mais? Alberto? Você quantos se converteram e já tinham mais de 25 anos? Tá. Você acha que se você tivesse se convertido a Jesus quando criança, tua vida teria sido melhor? Sim, né? Você fala, oh meu Deus, eu teria sabido logo como não deixar os medos, os traumas me dominarem. Eu teria sabido logo o quanto eu sou amado, amada, e não teria procurado a aprovação das pessoas, não teria se eu soubesse o quão é bom viver ao teu lado, eu não teria procurado nas drogas, nos vícios, na promiscuidade, alento para a minha alma, porque eu sabia que eu teria o Senhor. Então, quando a gente de verdade entrega a nossa vida para o Senhor, a gente tem que ter uma diferença em nós. Há quanto tempo isso aconteceu? Então, comigo já há mais de 20 anos que aconteceu esse grande dia feliz de eu entregar a minha vida para o Senhor. E você, quanto tempo faz que você sabe de fato que você entregou a sua vida para o Senhor? Tem alguma coisa que falta você entregar para Ele? Às vezes alguns pensam assim, bom, eu ouvi uma mensagem, me convenci e fui lá e falei, eu quero Jesus ou eu quero me batizar nas águas. Mas não para por aí. Esse primeiro passo de você entregar a sua vida publicamente é apenas um primeiro passo. A gente tem entregado tudo para Ele e eu gostaria que você fizesse essa pergunta para você, não é para você responder em voz alta, é só para você pensar. Eu tenho entregado tudo para Ele? Entreguei já tudo?
A nossa vida de consagração ao Senhor tem sido total, né? Ou tem faltado alguma coisa para a gente entregar? Será que tem algumas áreas da nossa vida que a gente tem vergonha do Senhor ver? Né? Será que a gente, como uma visita, né? A gente tem vergonha de mostrar como é que está o nosso armário bagunçado? Né? Será que tem alguma coisa que está faltando entregar para Ele? A nossa vida, ela é de consagração total. O que é consagração? Será que eu estou sendo uma pessoa consagrada a Deus? O que é isso, irmãos? Porque a gente, às vezes, tem que dar umas pausas, né? Porque a gente, às vezes, parece que fala um evangeliquez, né? O que significa isso? Eu lembro que quando eu fui fazer seminário, eu tinha 1 ano e meio de convertida. E fui para o ITQ. Então, tinha um monte de termo que eu não sabia o que era. E aí eu perguntava, né? Não para o professor, lógico, senão eu ficar interrompendo ele de 5 em 5 minutos. Mas depois eu ficava assim, fulano, o que é isso? Fulano, o que significa isso? Nem eu ficava ouvindo tanto falar, unção, a pessoa é ungida, unção. Eu falei, mas o que é unção? O que é consagração? Vamos entrar, irmãos, no período de consagração. Ai, fulano é muito consagrado ao Senhor. O que é isso? A gente tem uma vida de consagração total. Consagrar é tornar sagrado. Tornar sagrado. Lembra que a gente já teve umas das primeiras aulas, primeiros cultos de ensino, a gente falou sobre o dia do Senhor, lembra? Onde pela palavra, o dia do Senhor, o dia de descanso das nossas atividades para servir a Deus, é o domingo. Lembra que a gente já estudou sobre isso? Então, para nós, o domingo é sagrado, porque ele é separado, a gente separa para buscar a Deus, para descansar das nossas atividades, sejam elas de trabalho, de limpar a casa, de lazer, seja lá o que for, para a gente buscar a Deus. Então, o domingo para a gente é sagrado. Tem, para algumas pessoas, o que é sagrado para eles é o jogo de futebol, né? O que é sagrado para eles, muitas vezes, é o dinheiro e tantas outras coisas. Para nós, o que é sagrado? Né? Que a gente não abre mão. Sabe? O que é que a gente não abre mão? Então, consagração é isso, fazer sagrado. Oferecer a Deus. Algo que você oferece ao Senhor. Por culto e também por voto. Voto voluntário, de amor. Quando a gente celebra os casamentos, vocês como já testemunharam algumas cerimônias, né, de casamento, tem um momento da cerimônia onde há os votos dos noivos. Onde um promete ao outro o quê? Amor, não é? Respeito, fidelidade. E eles estão fazendo esses votos por quê? Porque eles estão sendo obrigados? Não, porque é voluntário, é por amor. Eles estão se oferecendo ao outro em amor. E a gente, quando a gente consagra a nossa vida a Deus, a gente está fazendo um voto, um compromisso com Deus de amor a Ele. Porque a gente entendeu que Ele primeiro nos amou e agora a gente também quer amá-lo. A gente tem entregado tudo para Ele. Para termos uma vida consagrada ao Senhor, para a gente ter uma vida que a gente sabe que estamos se separando para Deus realmente, a gente precisa de 2 atitudes. Mais que 2 palavras. A gente precisa de 2 atitudes na nossa vida. A atitude de, primeiro, compromisso e a atitude de profundidade. Tem muita gente que está se perdendo na caminhada, né? Porque está faltando isso. Compromisso com Deus e profundidade em Deus. Vamos comparar as 2 coisas. O que é compromisso com Deus? Eu entendo que o compromisso é o que está em Marcos capítulo 1, no verso 16. Marcos 1. Jesus está chamando os primeiros discípulos, e aqui,
andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram suas redes e o seguiram. Compromisso com Deus significa que agora você segue ao Senhor e isso é um caminho sem volta. Se as pessoas entram no Evangelho, querem entrar no Evangelho, mas um olho no Evangelho e o outro no mundo, ou pensando assim, eu vou ver se dá certo nessa religião, mas se não der certo eu já tenho um plano B, isso não é compromisso. Porque compromisso significa que você não vai mais olhar para trás. Quando Jesus chama os 2 primeiros discípulos, eles estavam lançando as redes, eles eram pescadores, e o Senhor falou: sigam-me. No mesmo momento, imediatamente, eles deixaram as redes e seguiram. Todas as pessoas que a gente vê na Bíblia que foram chamadas por Deus e foram obedientes ao chamado, elas são pessoas que são de uma opinião só, que são firmes no propósito, elas não olham para trás. Quem quer a bênção, mas olha para trás, perde a bênção. Não foi sem propósito que os anjos falaram para Ló e para sua família: vocês vão sair daqui, hoje é dia de salvação para vocês, mas vocês têm que ir e não pode olhar para trás. A mulher de Ló olhou para trás e ela ficou lá. Quando Elias chama Eliseu, fala para Eliseu, na verdade, que ele vai ser o seu sucessor, que ele vai ser o profeta no lugar dele, Eliseu dá a entender que era um fazendeiro, que o pai era um fazendeiro, que ele estava bem estabelecido. Então ele ouve e ele atende o chamado, e a primeira coisa que ele faz é uma grande churrascada, né? Ele mata de propósito todos os seus bois, ou seja, ele não tem herança, ele vai falar assim: bom, é um caminho sem volta. Eu não vou deixar nenhuma brechinha aqui para eu, se não der certo, não. É uma decisão firme, única, definitiva. Para a gente, para a nossa sociedade, falar em questões definitivas, as pessoas acham isso muito ruim. A gente tem dificuldade de lutar com coisas absolutas, definitivas, é difícil. Sabe, tomar decisão, você fala: nossa, casar para sempre, não sei não. Ficar nesse trabalho, meu Deus, até me aposentar, não sei não. A gente tem uma dificuldade. Quando vai chegando os anos, a velhice, a gente começa a ver: meu Deus, isso é muito definitivo, a gente não quer essas coisas. A gente quer lutar contra o que é definitivo. Porque às vezes a gente tem dificuldade de lidar com os compromissos da nossa vida. Dá um medo muito grande. Mas assim, para nós cristãos, a gente precisa entender: nós somos pessoas que devem ser diferenciadas, que são pessoas realmente compromissadas, que não olham para trás. Como um hino muito antigo, né? Jesus à frente, atrás o mundo, não olho mais para trás. Não tem mais nada para mim. Então, se a gente quer entregar tudo para Cristo de verdade, se em 2018, e só depende de nós, porque a vontade do Senhor é que sejamos abençoados e felizes e profundos nele, mas depende de nós querermos isso. Então, se a gente quer em 2018 sermos mais profundos em Deus, a gente precisa de compromisso com o Senhor. Se a gente quer crescer espiritualmente, em entendimento, em experiência com o Senhor, em maturidade, em espiritualidade, a gente precisa, a primeira coisa, irmãos, sermos gente de compromisso com Deus. Olhar para Ele, só para Ele. Mundo, Egito, não tem mais nada para nós.
E nós precisamos de profundidade. O que é a profundidade? É conhecer o Senhor, é depender do Espírito Santo. Bom, agora que o Senhor me chamou, estou largando tudo. Eu vou afundar os meus barcos. Se eu sou um pescador, eu deixo as redes, eu afundo o meu barco. Se eu sou um fazendeiro, eu mato eu faço um churrasco com todos os meus bois. Mas e agora? Agora você vai aprender a andar com Deus. Agora você vai aprender a viver a vida ao lado de Deus. Agora você vai aprender a depender do Senhor. Agora é a hora do relacionamento estreito. É se envolver cada vez mais com Deus. Como? Como que isso funciona para nós hoje? Através do estudo da palavra e de uma vida de oração. É assim que a gente vai estreitando a nossa vida com o Senhor. Que a gente vai aprender a ter profundidade em Deus. Consagração, então, é isso. Será que a minha vida ela é totalmente consagrada ao Senhor? A resposta é: na nossa vida, no seu dia a dia, existe compromisso com Deus absoluto? E a profundidade? Se existe isso, essas duas coisas, então a sua vida é uma vida realmente consagrada ao Senhor. Bom, Jesus, ele é o grande exemplo de vida consagrada. De alguém que se comprometeu com Deus, com o Pai, com a sua missão. Então, quando a gente olha assim, por que ele é o grande exemplo? Porque ele mostra para nós uma vida espiritual extremamente profunda. Pensa aqui junto comigo, irmãos, ó. Jesus, ele deixou a glória que ele tinha. Ele se esvaziou da sua glória, se tornou um servo. Durante 30 anos ele ficou aqui na terra, para cumprir uma missão que já estava ali programada antes da fundação do mundo mesmo. Isso é um comprometimento total e absoluto. Nós temos uma missão também, a gente tem um propósito da nossa vida. Estamos cumprindo ele? Porque Jesus mostra que ele era comprometido, porque ele cumpria a missão que foi conferida a ele. Nós temos um propósito na nossa vida. Temos profundidade com o Senhor, temos compromisso com o Senhor. Então, estamos cumprindo a nossa missão? A gente está fazendo diferença? Deus colocou uma palavra no meu coração para ministrar na igreja de Guarulhos domingo, e eu fazia uma pergunta para os irmãos, se eles queriam ter uma vida mais relevante em 2018. Porque eu quero ter uma vida mais relevante. Uma vida mais relevante é ter uma vida que realmente causa diferença nos outros. É uma vida que sobressai. Que as pessoas veem Deus no que a gente faz, em que a gente é. E para isso acontecer, a gente tem que realmente estar colocando a missão que Deus colocou sobre nós em ação, em prática. Jesus, ele veio, ele não só ficou falando, pode contar comigo. Não, ele realmente veio, passou 30 anos aqui, se fez como nós. Comprometimento com Deus nos leva a cumprir a nossa missão. Jesus ficou 30 anos aqui, né, mais os 3 anos aqui de ministério efetivo. E nesse tempo ele ficou se identificando com a raça humana. Não porque ele precisasse nos conhecer. Ele não se tornou humano para que ele soubesse o que é padecer, para que ele soubesse o que é sofrer, porque ele sabe muito bem. Mas é para que a gente soubesse que ele sabe, que ele passou por isso. E nesse tempo, ele conheceu, ele ficou perto dos seres humanos, ó. Ele ouvia, ele abraçava, ele se compadecia, ele estava próximo.
Ele andou no meio do povo. Ele esteve no meio do povo. Ele se deixou ser tocado. Como João fala, as nossas mãos tocaram a palavra da vida. Ele se deixou tocar. Ele se deixou matar. Para que a gente tivesse remissão dos nossos pecados. Então, a gente está cumprindo a nossa missão, a gente está fazendo como Jesus, de querer estar perto das pessoas. A gente está querendo ficar perto de quem, muitas vezes, nos incomoda. Porque, olha, o nosso Senhor aqui na terra, Ele não teve uma vida de conforto, um cotidiano tranquilo. Jesus, Ele não estava rodeado de gente assim gostosa de conviver, não. Jesus, Ele estava rodeado de gente difícil, de difícil convivência, sabe? De gente hipócrita, como os fariseus. Quando não era hipócrita, eram dissimulados. Quando não eram dissimulados, eram extremamente críticos e odiosos e invejosos, querendo tirar a vida dele. Então eram gente que estava ali, sabe, uma hora só com interesse próprio, me dá uma cura. Preciso de cura, então eu vou até ele. Quantas pessoas, quando a gente olha nos evangelhos, de verdade, irmãos, se aproximaram de Jesus para dar amor? Quantas pessoas fizeram isso? Para dar amor, para dar devoção. Não, o que a gente vê ali é um monte de relato de gente querendo extrair dele, de gente querendo injuriá-lo, zombar dele. Era muito difícil, era uma convivência, sabe, difícil. Mas ele, mesmo assim, com toda a paciência, com todo o amor, continuava servindo, ouvindo, curando, ensinando, pregando, até entregar a vida dele por nós. Se a gente quer ter uma vida consagrada, irmãos, de verdade, o Espírito de Deus não vai nos levar a nos isolar das pessoas, por mais que a gente tenha vontade algumas vezes. Porque às vezes a gente cansa, porque a gente está chateado, a gente está com os nossos próprios problemas. Às vezes a gente tem dificuldade em querer também, sabe, ouvir dos problemas dos outros, ou querer estar perto de algumas pessoas. Mas o Espírito de Deus em nós é maior do que o espírito do mundo. Então, logo essa vontade de se isolar, ela cai por terra. E aí o Senhor nos faz a gente tirar uma força, uma paciência, um amor, uma generosidade, para você continuar perto de gente que às vezes não merece a tua atenção, que não merece o teu amor. Mas você faz isso porque você quer seguir o exemplo de Jesus, de dar o que você tem. Tem gente que não tem nada de bom para dar, mas se a gente tem algo de bom para dar, é pecado a gente não dar. Então a gente precisa ser uma fonte, sabe, inesgotável. E se a gente estiver ligado em Deus, a gente vai continuar sendo essa fonte. Então o Senhor, Ele se identificou com a raça humana. A gente precisa também conhecer as pessoas que estão ao nosso redor. A gente precisa ouvir, a gente precisa servir, até para ter um pouco mais de misericórdia deles e procurar entendê-los. A gente precisa ter boa vontade de ouvir, de querer entender, de querer ter empatia, para poder ajudar. A gente precisa querer. Até para trabalhar às vezes, nosso senso de superior. A gente se acha superior, mais santo, o mais capaz, o mais entendido espiritualmente, sabe, o mais forte. Então, quando você vai lá e continua ali, ouvindo, às vezes você sabe que é um monte de mentira, sabe, que é só reclamação, que é só lamúria. Aí você fala assim, meu Deus do céu, me dá graça para eu poder ver se eu consigo ajudar, do Senhor fazer a obra aqui. Quando a gente tem essa empatia, a gente vai procurar entender as pessoas melhor. Nosso Senhor, Ele é o maior exemplo de compromisso e profundidade
Porque Jesus ele veio para servir. Ele mesmo fala, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Como eu falei, ele não veio para desfrutar, não desfrutou dos confortos do mundo. O nosso Senhor Jesus, ele não viveu, né, entre as pessoas mais legais, mais ricas, mais cheirosas, mais amáveis, para ele se relacionar. Não foram essas pessoas, foram os pobres, foram os leprosos, que fediam, né? Foram a mulher de fluxo de sangue, gente perturbada. Foram essas pessoas que Jesus se relacionou. Jesus ele não teve um cotidiano tranquilo. Até quando ele parece que ele vai descansar, ele não pode. As pessoas acordam ele porque tem uma tempestade para ele acalmar. Ele chega em casa, tem gente que sabe ficar rodeando a casa, um tumulto e cura e multiplica pão e multiplica peixe. É sempre assim, dá alguma coisa para a gente. Ele não tinha cotidiano tranquilo. A gente quer ficar numa boa. Jesus não foi assim com ele. Por que a gente acha que vai ser assim com a gente? Por que a gente acha que tem que ser assim com a gente? O exercício espiritual, irmãos, testemunho-chave do relacionamento com o Pai. Esse é o segredo de uma riqueza na pregação e no ministério de Jesus Cristo. Temos buscado o conhecimento de Jesus, objetivando realmente desenvolver como Ele, né? Não basta a gente querer apenas conhecer sobre a Bíblia, sobre as coisas de Deus. A gente tem que conhecer para imitar Jesus. Então a gente tem esse objetivo, essa intenção de realmente oferecer a Deus uma completa obediência como Jesus obedeceu. A gente tem vontade, né? Realmente, às vezes já passou pela minha vida algumas pessoas que eu fiquei observando que muitas vezes buscavam conhecimento teológico, ou até título, ou até cargo, mas não para servir ninguém, mas para se sentir bem, para se sentir capaz. Quando a gente vai buscar o Senhor, quando a gente vai orar ao Senhor, buscar conhecimento, tem que ser com essa motivação. O que eu vou fazer com isso? Senhor, me dá um dom de curar. Eu conheço pessoas que ficaram orando por isso. Me dá o dom de curar ou me dá o dom de profecia. Eu preciso ter uma marca no meu ministério. Eu preciso disso. Então, com que objetivo? Se é para edificar a igreja, amém. Mas às vezes, não é. É para simplesmente falar assim, olha como eu sou diferenciada, como eu sou poderosa. Então, isso não serve. Então, tudo que a gente vai buscar de conhecimento, de mudança de vida, de poder de Deus, deve ser para a gente servir aos homens. Se estivermos servindo aos homens, estamos servindo a Deus, ao Pai, com certeza. Irmãos, você acha que as pessoas têm se dedicado, se consagrado a Deus como deveriam? A igreja? A gente, como igreja, se inclui nessa, não se exclua. Vamos se incluir aí. Será que a gente, aí trazendo para a responsabilidade de cada um, temos nos dedicado a Deus como Deus merece? Se sim, por que sim? E se não, por que não? Por que será que as pessoas não se dedicam a Deus, não se consagram a Deus como deveriam? Alguém quer dar um palpite? Por que isso acontece? Realmente, eu sei, estou pensando aqui em uma centena de pessoas que não se dedicam. Que a gente é pronto para apontar, né? Por quê? Mais ou menos? Tem gente que se dedica mais ou menos.
Às vezes ela quer se dedicar, mas tem outras coisas, outras circunstâncias que a impedem, né? Aí fica uma relação com o Senhor meio estranha, né? Bem mais ou menos, né? Uhum. A gente se cobra, né? A gente sempre acha, né, que a gente não está se consagrando como deveria, não é assim, geralmente? Eu acho difícil alguém falar assim, não, nossa, eu estou me consagrando até demais, né? Não. Mas por quê que às vezes a gente sente isso? Ou por que a gente aponta e fala assim, fulano, hein? Nossa. Que serviço que ele oferece para Deus, né? Que lixo, hein? Que coisa pouca, hein? Por que essas coisas acontecem? Sabe por quê, irmãos? Ao dar algumas, né? Algumas aqui coisas para a gente pensar. Por que de repente a gente não está oferecendo a Deus tudo que Ele merece, todo o nosso ser? Uma coisa aqui para a gente pensar, ó. Muitas vezes as pessoas não estão se dedicando, amando o Senhor e servindo, porque na verdade elas não conhecem a Deus como deveriam. Conhecem a Deus só superficialmente. E por quê que conhece a Deus superficialmente? Porque Deus não se revelou para ela. Porque Deus não escolheu ela para se revelar. Porque Deus escolheu A, B, C ou D, o F, G, H até o Z. Sim, medo. Por que tem medo de Deus? Porque não conhece Ele. Né? Porque quando a gente vai conhecendo o Senhor, a gente vai percebendo que Ele é amor, que Ele é misericórdia, que Ele é bom, né? Que Ele quer o melhor para nós, que Ele poderia nos fulminar por causa do nosso pecado, mas Ele não faz, porque Ele é amor, porque Ele é bom, porque Ele é longânimo, né? Ele tem paciência com a gente, Ele não é como a gente que não tem paciência. A gente é tolerância zero com os outros. A gente quer toda a misericórdia para nós, mas a gente é muito tolerância zero com as pessoas. Deus é paciente, bem longânimo, tardio em se irar. Mas como é que eu conheço que Ele é assim? Só sabe que Ele é assim quem conhece sua palavra. Ele se dá a conhecer pela sua palavra. Mas se a gente faz uma pesquisa, irmãos, eu posso falar isso assim, no seguinte termo. Como eu dei aula para o ITQ, 5 anos, eu cheguei no primeiro ano e a gente perguntava assim, pergunta básica, só para a gente começar a conhecer a turma. Quantos aqui leram a Bíblia inteira? Era muito pouca gente. Aí você falava assim, está no primeiro ano, vamos trabalhando com esse povo. Né? Tem que ler. Precisa ler, né, irmãos? É o básico do básico. Chegava no segundo ano, eu nem fazia essa pergunta. Eu deixava para o terceiro ano. E aí, irmãos, quantos leram a Bíblia inteira? Às vezes estava continuando naqueles mesmos irmãozinhos lá. Você sabe que os muçulmanos, todos eles, 100% leram todo o Alcorão, né? Os meninos de 8 anos já leram todo o Alcorão. Isso é uma vergonha para a gente, irmãos. A palavra de Deus é a verdade. Ela é a verdade absoluta. Tudo vai passar e a palavra de Deus vai permanecer. E os crentes não conhecem a Bíblia. Deus encheu com o Espírito, inspirou cerca de 40 homens para escrever a palavra, através dos séculos. Por que ele teve esse trabalho?
Porque foi assim que ele quis se revelar para o ser humano. Aonde ele está mostrando na sua palavra, qual é o propósito dele, quem ele é. E as pessoas não se consagram a Deus, não têm um compromisso fiel com Ele, não tem uma vida sagrada com Ele, porque não o conhecem. Por que não o conhecem? Porque não dão valor à sua palavra. Outro motivo, muitas pessoas, elas não se consagram a Deus, até dão um primeiro passo. Sim, Jesus, governa a minha vida, perdoa os meus pecados, me alivia desse peso da morte, me alivia, me tira das mãos do diabo, que eu estou cansado de sofrer. Oh, aleluia, glória a Deus. Mas param por aí. E aí não se consagram, por quê? Porque procuram a Deus só por motivos interesseiros. Eu vou na igreja para assistir o culto. Eu vou na igreja, canta aí. Ah, Senhor, inspira aí o ministro, o dirigente hoje, porque eu quero ouvir tal música. Ah, eu quero que a mensagem hoje me faça chorar. Não, hoje eu estou precisando me alegrar um pouquinho. Quero rir hoje. Vai inspirando aí, Senhor. Pastor, porque eu quero rir hoje. Eu quero chorar, eu quero isso. Quero a bênção na minha mão até o final do culto. Olha, gente, tem muita gente procurando a Deus de maneira interesseira. Até que ponto? Pensa aí. Porque eu faço a pergunta para mim também, tá? Não estou fazendo só para você, não. Até que ponto a gente está buscando a Deus para se dedicar a Ele, porque o ama, ou a gente está realmente só buscando porque a gente quer os nossos desejos atendidos. É com tristeza no meu coração que às vezes eu vejo algumas pessoas que quando está tudo bem, não lembra de Deus, não lembra de nada. Mas quando está tudo ruim, aparece, fica constante. Opa, quero fazer um monte de coisa. Depois que a tormenta passa, cadê fulano? Evaporou-se. Porque já recebeu o que queria. Motivos interesseiros. Ter um coração egoísta. Compromete todo o nosso relacionamento com Deus. E um terceiro motivo, porque que as pessoas não estão realmente se dedicando como deveriam ao Senhor, é porque não compartilham de Deus com ninguém. Quer a bênção só para si, quer Jesus só para ele, e está muito bom e obrigado. E os outros que se vira. Cada um por si, Deus por todos. E ó, quero nem saber. Não compartilham Deus com ninguém. Irmãos, o verdadeiro cristão, que realmente conhece a Deus através de sua palavra, conhece o caráter de Deus, ama a Deus, começa a querer imitar a Deus, ele começa a ser cheio do poder de Deus, ele começa a ser cheio do amor de Deus, ele começa a ficar incomodado com aquilo que incomoda a Deus, ele vai sendo impulsionado naturalmente a compartilhar com as pessoas sobre quem Deus é. Eu acho muito esquisito, extremamente estranho e anormal para uma pessoa que fala que é cristã, só fala mal da igreja dele. Só fala mal do evangelho, não compartilha de Deus com ninguém. Não conta uma bênção, não testemunha de nada. E olha que recebe, porque Deus é misericordioso. Todas as bênçãos que a gente recebe não é porque a gente merece, não. A gente recebe porque Deus é misericordioso, mas a pessoa não tem uma palavra de bênção para ninguém. É anormal isso, porque quando o Espírito está em mim, eu sou impulsionado a compartilhar de Jesus com as pessoas, a viver, eu vivo Jesus, e eu acabo transbordando Jesus das pessoas. É por isso, irmãos, pelo menos por esses 3 motivos, que as pessoas não estão se consagrando ao Senhor de verdade. Estão trocando o Senhor, o culto, o serviço, a obediência ao Senhor, pelas coisas, por falsos ídolos.
O fato é que muitos têm Deus apenas como um meio para alcançar os seus interesses. Só que Deus, Jesus não é o meio para a gente alcançar, Jesus é o fim de todas as nossas realizações. Ele é o princípio, mas é o fim, ele não é o meio. Tem gente que pensa assim, eu quero um casamento feliz, eu quero uma varoa abençoada, eu vou procurar na igreja. Tem o celular aí tocando. Eu já ouvi isso. Já a pessoa fala assim, eu vim para a igreja porque é um ambiente bom, né? Deve ter umas meninas abençoadas lá. Que cansou da gandaia. Fala assim, não, na igreja, né, o ambiente é bom, eu vou me arranjar. Então, está fazendo de Deus como se fosse o meio para alcançar o que quer. Certa vez, chegaram para nós, há muito tempo atrás, falaram assim, pastor, Deus falou comigo, da gente fazer uma campanha muito abençoada na igreja. Aí o pastor Mário, nessa paciência, nesse amor dele todo, é mesmo, irmã? O que foi que Deus falou ao teu coração? A gente faz uma campanha de prosperidade, pastor, está precisando. Aí ele falou, irmã, Deus não falou no meu coração isso. No momento, não é isso que Deus está me levando a ensinar a igreja. Ela ficou brava, ficou chateada e foi procurar uma igreja que fizesse. A campanha tem um monte. Para atender à vontade das pessoas. Entendeu? Então, vir à igreja, porque tem tal campanha, porque tem tal movimento, entendeu? É um meio, fazer de Deus e da igreja um meio para alcançar seus objetivos. Só que o próprio Jesus já é o tudo para nós. É assim que tem que ser. Ele já é o maior de todos os tesouros, o maior de todos os presentes, irmãos. Não tem algo que seja melhor do que Ele, não. Não faça isso. Não façam isso com o Senhor. Isso nos leva, quando a gente tem essa atitude de fazer de Deus um meio, não um fim, isso nos leva a ter uma visão extremamente limitada de quem Deus é. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Irmãos, como que deve ser o nosso relacionamento com Deus? Já que a gente tem falado aqui sobre ter compromisso com Ele e profundidade para a gente ter uma vida consagrada a Deus. Como é que você imagina que deve ser um relacionamento saudável, então, com Deus? Como que essa pessoa, este ser humano, ele vai se conduzir na vida? Como que é essa pessoa no culto, essa pessoa consagrada ao Senhor? Essa pessoa cheia de Deus, como é que essa pessoa é no culto? Como é que eu devo agir no culto, se eu estou bem cheio de Deus? Como é que eu devo agir lá no meu trabalho, se eu estou assim, transbordando da unção do Espírito? Olha, eu e Jeová, nós estamos assim ligados, um em carne. Como é que eu ajo no meu trabalho? Como é que eu ajo no meio dos meus irmãos, na hora do culto? Como é que é a minha postura? O que eu vou falar? O que eu vou fazer? Como deve ser o nosso relacionamento? Alguém? Alguém quer me dar uma luz aí? Eu vou ter amor para dar para as pessoas, né? O que mais? Como deve ser a minha postura? Sim, tá certo. E eu vou dar mais uma dica aqui. Como deve ser a minha fé? Se eu estou com uma fé madura, de um relacionamento sério com Deus, eu vou compartilhar de Jesus para as pessoas. Tá. A minha fé, ela vai se mostrar, vai ser mostrada.
ela vai frutificar? Ela vai ter algumas reações? Uma pessoa de fé, que tem um relacionamento com Deus, é uma pessoa que no culto, ela é diferenciada dos outros? Sim ou não, irmãos? No que ela se diferencia? No que se diferencia uma pessoa cheia do Espírito de uma pessoa que não está cheia do Espírito? No culto, vamos, já que a gente aproveitar que a gente está aqui na igreja. Muda onde? Dentro de você? Só dentro de você. É feito com paz, né? Com carinho, com amor, né? Eu queria fazer essa pergunta para vocês, porque às vezes a gente acha que para a gente só está, é um sinal, é um termômetro de que a gente está bem com Deus quando a gente está à flor da pele, nas nossas emoções. Quando a gente está no culto, a gente fala, meu Deus, a presença de Deus aqui me fez chorar. Eu me arrepiei. Nossa, estou arrepiada. Eu senti uma vontade louca de gritar. A fé, quando ela é madura, ela independe das nossas emoções. Então, nós temos emoções. Eu não estou falando que você não vai ter e que isso não é certo. Nós vamos ter. Nós vamos chorar, nós vamos nos alegrar, nós vamos rir, nós vamos nos arrepiar, sim. Muitas vezes nós vamos ter vontade, as nossas forças, na verdade, vão nos faltar. Mas eu não quero que você fique apegado só a isso. Muitas vezes você pode não sentir nada na sua pele, mas a tua fé precisa ser uma fé espiritual. Uma fé lúcida. Em Romanos 12:2 fala isso, que a gente tem que apresentar os nossos corpos ao Senhor como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para que a gente experimente a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Isso é oferecer um culto racional a Deus. O que é um culto racional? Não é um culto onde você nega o espiritual, não é isso, pelo amor de Deus. Onde você nega o sobrenatural. Culto racional é você ter uma fé que é lúcida. Ter fé não significa que você dá passos no escuro, sabe? Não sei o que eu estou fazendo. Não é nada disso. Ter fé, Deus deixa as coisas muito claras para nós do que a gente tem que fazer, por que não temos que fazer. Pessoas que estão cheias do poder de Deus, que têm uma vida consagrada, são pessoas sóbrias. Tem uma mente saudável. Não é aquela pessoa que fala uma coisa, desfala. Senti isso. Não, acho que não era de Deus. Senti de Deus. Você sentiu de Deus ou você de verdade entendeu, compreendeu o caráter de Deus, está obedecendo de uma maneira lúcida? É isso que a gente tem que entender. É dentro dessa perspectiva de uma fé racional, clara,
que foi escrito em Hebreus 11, onde ele fala todos os heróis da fé ali, de gente que pela fé, uma fé lúcida, não louca, eles tiveram filhos fora da época, porque tiveram uma fé clara no caráter, na bondade, no poder do Senhor, que essas pessoas muitas vezes entregaram a vida para morrer por uma causa, para morrer por causa de Jesus. É por causa desta fé que essas pessoas muitas vezes viram as muralhas de Jericó intransponíveis ruírem na frente deles. Isso não é uma fé louca. Deus falar assim, olha, você pega, fica rodando, fica em silêncio lá, só circulando, só circulando, só circulando. E o povo todo falando, o que esse bando doido está fazendo aí? E Deus falou antes para eles, não é para retrucar, vai ficar todo mundo quietinho, hein? É para falar um pio. E aí no 7º dia, você vai falar, aí, toca a trombeta e todo mundo grita. Você fala assim, coisa louca. Não, meu filho, isso é a maior sabedoria de todas, porque foi Deus que mandou fazer isso. Isso é fé lúcida, não é fé louca, não. Fé louca é você obedecer impulsos que não vêm de Deus. Fé louca é você fazer aquilo que dá na sua cabecinha. Agora, obedecer ao Senhor é ter uma fé lúcida. Seguindo o quê? O que Ele mostra na sua palavra. Estão de acordo com a sua vontade, com os seus planos bem traçados e perfeitos, segundo a misericórdia, a bondade e o amor dele, gente. Não existe verdadeira dedicação a Deus sem que tenhamos uma clara consciência de quem Deus é. Não vamos conseguir ser sóbrios, ser gente que consagra a sua vida ao Senhor, se a gente não sabe quem Ele é, se a gente não tem uma fé clara, consistente, sã, lúcida em quem Deus é. Não no que Ele pode fazer, mas em quem Ele é. Se a gente tiver uma fé assim, nós vamos conseguir ser fiéis a Ele até a morte. Vamos conseguir de verdade combater o bom combate, completar a carreira e guardar a nossa fé. É isso que a gente precisa. Por que a igreja, de modo geral, muitas vezes está canalizando mais energia nas experiências emocionais do que nas racionais com Deus? Por quê? Que a gente tem que ter tanta emoção? Porque a gente quer movimento, sabe? Às vezes é mais difícil você atrair uma multidão para um louvorzão do que para um estudo da palavra. Por que será? Isso não é coisa só de jovem, não, é adolescente, não. Estou falando bando de gente. Por quê? Porque a gente canaliza mais do que a gente sente. É isso. As pessoas querem se sentir bem e só. A grande maioria é isso. Eu quero me sentir bem. Então, se é uma música agitada para eu extravasar e me alegrar, está mexendo comigo, com as minhas emoções. Ou se é uma música bem tocada e tal, que me faz chorar, me faz entrar num clima de emoção, eu me sinto aliviado. É se sentir bem, gente. Tem gente que dá muito mais valor para as emoções, para o se sentir bem, do que acreditar que a palavra entra em nós, e às vezes a gente não vai sentir nada na sua emoção. Eu aposto que você não está se arrepiando com o que eu estou falando aí. Nem está com vontade de dançar. Certo? Mas a palavra ela vai entrando e ela está gerando o que em nós? Mais do que apenas uma emoção momentânea. Uma fé lúcida. Tomar muito cuidado com isso. A gente precisa ter uma disposição completa de entrega a Deus. Como a gente leu em Marcos 1,16. O Senhor chama, segue-me, deixa as redes e vai. O contato de Jesus com os seus discípulos sempre foi um contato em que o Senhor exigiu uma resposta clara e urgente deles. Quer ser meu discípulo? Estou te chamando. Me segue.
Aqueles que falaram assim, Senhor, deixa eu pensar um pouco melhor. Senhor, deixa eu enterrar meus pais primeiro. Ele falou, não serve. O Senhor, Ele sempre exigiu e exigirá de nós, no mínimo, uma resposta clara, nossa, urgente e imediata, irmãos. Se a gente quer ter um relacionamento com Ele e manter um relacionamento com Ele próximo, profundo, de compromisso, nós não podemos ser dessas pessoas que têm ânimo dobre. Os ouvintes de Jesus devem demonstrar, no mínimo, interesse em seguir a Cristo. No mínimo, interesse. Como eu vejo em vocês isso hoje. Interesse de vir e ouvir. E depois a gente precisa se dispor a obedecer. Não basta ouvir. Agora eu preciso obedecer. Isso significa o quê? Renunciar tudo que a gente tem. Prontidão para dar a vida por Ele. Aí você fala assim, meu Deus, isso é muito difícil. Ai, meu Deus do céu. Tá vendo? Olha o que aconteceu. Fui hoje, aí eu ouvi isso, e agora? Agora eu vou ter que dar tudo. Irmãos, o que tem de tão precioso na nossa vida? Tão mais precioso na nossa vida, que seja mais precioso que Jesus, que a gente não pode abrir mão por causa dele. Não tem nada mais precioso na nossa vida do que a presença de Jesus em nós. Nada. Ser um discípulo de Jesus, ainda, para a gente ser discípulo dele hoje, continua a exigir de nós uma clara definição de compromisso com Jesus, com a sua doutrina, para que o Espírito de Deus produza em nós frutos dignos de arrependimento, de amor, para que Cristo realmente viva e more em nós. Sabe, tem uma frase que eu vi esses dias que eu queria compartilhar com você, que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui hoje. Ó. Um missionário, ele chamado Jim Elliot, ele foi, por algum tempo, missionário entre os indígenas americanos. E ele disse a seguinte frase: não é nenhum insensato aquele que dá o que não pode guardar, e para ganhar o que não se pode perder. Não é loucura, não é ser insensato dar aquilo que eu não posso guardar, para ganhar o que eu não posso perder. Então, eu não posso ganhar a minha vida. Não sou eu que me protejo, não sou eu que me salvo. Eu sou salva e eu vou conseguir terminar a minha carreira, combater o bom combate, se o Espírito de Deus estiver em mim, me ajudando, me tratando. Então, eu não posso perder isso. Você não pode perder isso. Você não pode perder, comprometer o teu relacionamento com Jesus. Não pode. Então, eu não posso ganhar isso sozinha, entende? Então, eu abro mão de tudo que possa me servir de embaraço, de peso. Se é os meus sentimentos, se é o meu orgulho, se é a minha ganância, se é, sei lá, o meu amor às coisas do mundo, seja lá o que for isso. Eu tenho que abrir mão disso, para que eu não perca aquilo que eu não posso perder, que é o meu Jesus em mim. Então, que a gente de verdade possa pedir a misericórdia do Senhor e refletir com o Senhor como é que está a nossa consagração, nossa vida de compromisso e profundidade. Como a gente pode medir a nossa dedicação ao Senhor? Meu Deus, será que eu estou sendo uma pessoa dedicada a Ti? Será que eu estou fazendo, como esse Salmo 116, reconhecendo Tua bondade, reconhecendo Teu amor? Porque muitas pessoas que congregam na igreja, elas vão falar, não, Deus é bom. Nossa, esse milagre, glória a Deus. Foi uma grande bênção do Senhor.
até reconhecem, mas será que a gente tem cumprido os nossos votos a Deus? A gente tem de verdade cumprido a nossa aliança irrestrita com Ele? É isso que o Espírito de Deus está nos chamando a atenção hoje. E é claro que Deus está chamando a nossa atenção todos esses dias, irmãos. Eu não estou falando coisa nova para a igreja. Não estou falando coisa nova. O Espírito de Deus está clamando, gritando isso para a gente. E a gente precisa, de verdade, ouvir e praticar isso. Para que o ano 2018 seja realmente um ano de grandes transformações em nós. Na nossa casa, na nossa família. Grandes transformações, e transformações definitivas no nosso caráter, na nossa alma, no nosso espírito. Como que eu posso medir a minha dedicação ao Senhor? Será que eu estou realmente cumprindo os meus votos com Deus? É só a gente pensar o seguinte, se nós estamos nos consagrando ou não. A gente tem agido por conveniência? Ou a gente tem agido por consciência de que Ele é digno? É isso. A gente está agindo porque é conveniente para nós, porque a gente vai receber grandes bênçãos, ou porque a gente tem medo de Deus. Deus me livre, vou desobedecer, Ele me fulmina. Olha que coisa feia de falar do Senhor. Está difamando o Senhor, Ele não é assim. Não sei que Deus é esse que esse povo serve, não. Ele vai me castigar, a mão dele vai pesar, vai te pegar, neguinho. A gente está agindo assim por conveniência, para tipo assim, salvar a nossa pele, ou se livrar, né? Dar o escape do inferno. Deus me livre, ficar lá na eternidade queimando. Ou a gente está agindo, servindo a Deus, querendo estar na presença dEle, porque sabe que Ele é digno de amor. Pensa nisso? Vamos pensar nisso?